Vocês sabem qual é a melhor oportunidade que vocês tiveram na vida? Vocês têm noção disso? Vocês sabem qual é o real significado da palavra oportunidade? Vocês sabem qual é o real significado da palavra oportunidade? Bom, se a gente for buscar, oportunidade, ela vem do latim opportunitas, que significa chegar ao porto. É uma expressão usada para descrever quando os ventos levavam os navios ao porto em segurança, sempre no tempo certo. Eu vivi 3 experiências, 3 oportunidades que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E essas 3 oportunidades é o que eu compartilho o conceito da tríade das oportunidades. A primeira experiência que eu vivi é o que eu chamo de o resgate do invisível. Bom, há 3 anos atrás, me convidaram para ser sócio de uma empresa de simulação robótica. Era um projeto muito promissor, muita pouca gente tinha visto o que a gente tinha feito, tinha parte de sociedade também com pessoal da Suíça. Era uma plataforma bem à frente do seu tempo para simulação robótica. Porém, eles tinham extremamente um potencial. Quem falava isso para a gente, principalmente, era o pessoal do mercado, porém, conversando com pessoas, investidores, e ver como que isso ia se apresentar do mercado, ele faltava um brilho. Faltava o que a gente chama de tchan. Faltava o que deixa crescer aquela ideia e deixa ela muito memorável. O que a gente resolveu fazer? A gente falou, vamos olhar para frente, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos procurar algumas tendências novas, novidades, vamos ver o que a gente pode deixar para poder fazer crescer esse projeto. Eu, como sou da área de comunicação, ficamos fuçando, tendo brainstorms, tentando entender o que a gente podia fazer para deixar esse projeto da melhor forma possível. Só que para a gente ainda estava uma folha de papel em branco. A gente não estava conseguindo entender o lugar que a gente conseguia chegar. Bom, daí o que a gente resolveu fazer? A gente pegou, revisitamos algumas ideias, anotações, blocos, cadernos, cartões de visita, amigos antigos, grupos de WhatsApp. Começamos a fuçar tudo que a gente já tinha feito para trás, para poder ver se tinha alguma coisa. Procuramos em e-mails o que tinha, sempre tentando revisitar. Principalmente em e-mails. Enquanto, casualmente, um dos meus sócios falou assim, acho que tem um e-mail aqui que você precisa ver. Nada mais, nada menos, era um e-mail de um astronauta da NASA. Esse e-mail do astronauta da NASA foi o que a gente precisava para fazer o projeto decolar. Era esse tchan, talvez, que precisava a gente agregar nesse projeto, para a gente fazer ele crescer da melhor forma possível, ficar perfeito, ficar lindo, maravilhoso. E a gente entendeu que muito mais que um software de simulação robótica, a gente era uma empresa de educação, de treinamento de robótica aeroespacial. Por que aconteceu isso? Por que ele mandou esse e-mail também? Todo mundo sabe que qualquer coisa que você envia para o espaço ou para a Lua é um custo muito alto. E o nosso software ele era um dos mais avançados do mundo quando a gente fazia esse tipo de simulação. Ele conseguia ver gravidade, conseguia ver um monte de coisa, que era uma coisa muito inovadora na época. Por isso que a intenção dele nesse início foi mandar esse e-mail para a gente poder conferir e seguir o negócio. E muito mais que um projeto junto com ele, a gente acabou fazendo uma sociedade com esse astronauta da NASA. Bom, feito isso, meses depois, a gente conseguiu fazer o quê? Levar 12 astronautas na sede na sede da NASA, no Kennedy Space Center, lá na Flórida, onde 12 astronautas, hoje em dia tem astronauta no mundo inteiro, tinha astronauta belga, tinha astronauta alemão. Além disso, a gente, com o nosso software de simulação robótica, a gente fez um hackathon. Esse hackathon foi feito com centenas de estudantes de diversas nacionalidades também, onde eles usaram o software de robótica como esse desafio. Além disso, esse projeto acabou criando escala para frente, onde ele acabou crescendo, dando esse tchan, e a gente fez esse primeiro Space Innovation Center primeiro. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês? O que eu quero compartilhar é que a gente, às vezes, precisa revisitar o que já parecia algumas coisas que eram definidos, para a gente poder mudar nosso futuro. É meio que, hoje em dia, depois de 5 anos, ou quando você revisita alguma coisa de 5 anos para trás, a nossa consciência ela é diferente da consciência que a gente tinha de 5 anos atrás.
O que a gente hoje em dia consegue enxergar, antigamente a gente podia não enxergar. Ou seja, uma ideia antiga vista sobre uma nova perspectiva. Então, o convite que fica aqui para vocês é o quê? Para buscar essas oportunidades, vejam conversas, família, busquem sua história, amigos, documentos, viagens que vocês já fizeram, porque se vocês pararem para olhar agora para trás, provavelmente vocês vão ver de alguma outra forma, e essa alguma outra forma pode surgir uma oportunidade muito bacana para vocês. Segundo um estudo de Harvard também, pessoas que aproveitam seus contatos, seu network, têm 56% mais chances de criar oportunidades na vida. Dito isso também, com a visão de hoje que você tem, você consegue transformar algo novo do que já foi passado. Então, a ideia é o quê? A ideia é você olhar de novo para trás, poder ver e criar essas oportunidades. Por quê? Porque hoje em dia você tem um olhar fresco sobre isso, você tem uma outra cabeça, depois de um tempo você está com a cabeça mais fria e você consegue olhar para isso e criar as suas oportunidades daqui para frente. Bom, a segunda experiência que eu chamo é a chama interior. Há 5 anos atrás, eu também tive uma outra oportunidade única. Mas era uma oportunidade que tinha que ser conquistada. Diariamente, caem oportunidades no colo de todo mundo. Basta, às vezes, a gente buscar. Mas essa, especificamente, a gente tinha que participar de um projeto. Só que era um projeto nada menos com um projeto para a ONU. Nada mais, nada menos, era um projeto para a ONU. Era uma oportunidade que era aberta para todo mundo. Era uma oportunidade que era aberta para todo mundo. Teve centenas de participantes também. Mas, para a gente, quando a gente ficou sabendo, via amigos, tinha um grande problema para a gente, porque a gente ficou sabendo 5 dias antes das inscrições finais do projeto. E, além disso, tinha uma mega burocracia muito grande que poderia atrapalhar a inscrição do projeto. Ou seja, a gente tinha 5 dias, enquanto outras pessoas poderiam ter tido cerca de 1 mês para poder fazer. E quando eu falo disso, eu falo o quê? Que a gente, com certeza, ia ter que virar noites e fazer um esforço físico e mental muito alto para poder fazer isso dar certo. Às vezes, tem muitas coisas que dependem só da gente, a gente não consegue depender dos outros. E para isso, depende da gente fazer esses esforços para a gente conseguir chegar onde quer. Um estudo de Harvard também falou que esse timing também aumenta em 42% as chances de sucesso para se aproveitar uma oportunidade. Bom, o que eu quero compartilhar com vocês também é o quê? Toda oportunidade vem com um custo. Ela pode ser financeiro, ou pode ser com uma carga mental ou física. Então, depende muito mais da gente ver como que a gente olha isso, como que a gente fala. Logicamente, para mim, minha oportunidade, como caiu 5 dias antes dos outros que tinham 30, isso não interessa. O que interessa, no final das contas, é o que vai ser entregue. O que eu falo, a vida às vezes joga contra. Joga contra no sentido, a vida, no geral, assim, ela não é justa com todo mundo. Se caiu no meu colo 5 dias antes dos outros 30 dias, paciência. A gente tinha que entregar um projeto tão grande quanto as pessoas que tinham 30 dias para poder entregar. E uma coisa que eu queria falar também é, por exemplo, o sacrifício que a gente faz hoje, muitos dos casos também a gente tem uma realização hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Um estudante que estuda para prestar vestibular, logo ele entra numa faculdade. Então, nesse caso, a gente fez um sacrifício imenso para poder tentar ir passando, para poder aprovar esse projeto. A gente conseguiu conquistar esse projeto junto com a ONU, e muito mais que um projeto, a gente conseguiu abrir 3 oportunidades lá dentro deles, e a gente conseguiu fazer o quê? Um projeto muito bacana, que se escalou em diversas áreas, e isso é o que eu queria contar um pouco para vocês da chama interior, ou seja, a gente precisou se virar nos 30, muitas vezes a gente não consegue terceirizar algumas coisas, então a gente precisa a gente mesmo fazer, cuidar tanto de burocracias quanto fisicamente. Na verdade, a gente ficou virado 3 dias. Bom, a terceira experiência que eu queria compartilhar com vocês é sobre a semente do amanhã. Quando eu falo para vocês, puta, legal, um projeto da NASA, da ONU, mas enfim, eles também simplesmente não caem do céu. É alguma coisa que a gente vem buscando, vem correndo atrás. A gente só conseguiu fazer esse projeto em 5 dias para a ONU porque, logicamente, tinha uma experiência, um background para trás para poder conseguir entregar esse projeto em 5 dias.
Da mesma forma que, por exemplo, o enxergar, a experiência trouxe a gente conseguir fazer esse enxergar o e-mail da NASA, no caso, para poder seguir para frente e conseguir puxar ele para poder ser um dos nossos sócios. E eu sempre tive um sonho, eu sou publicitário, jornalista, meu sonho sempre foi ter uma agência de comunicação quando eu completasse 40 anos. Só que o que acontece? Eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo. O mercado corporativo, às vezes, ele te limita um pouco. Por quê? Porque tem várias instâncias de aprovação, a gente tem uma certa dificuldade com essas instâncias para poder aprovar. Eu acabava colocando um projeto muito legal por ano na rua. E eu vi que estava passando meu tempo, eu vi que cada vez mais meu sonho estava ficando um pouco distante, e cada vez mais eu estava ficando preocupado. E eu precisava saber, o que eu faço para poder acelerar esse processo, visto que eu estou um pouco preso. Eu sempre tive, na minha vida, na minha essência, um pouco ajudar o próximo também. Sempre fiz diversas ações, participei de diversos projetos. É uma coisa que eu amo, uma coisa que nasceu comigo. E também eu sempre trabalhei com propósito. Quando eu falo trabalhar com propósito, é que todos esses projetos que eu gosto de fazer, eu amo fazer, é uma coisa que me entretém. E quando eu pensei assim, eu comigo mesmo, como que eu faço para poder ajudar o próximo, trabalhar com propósito e fazer as coisas que eu gosto? Uma das soluções que eu tive, uma saída que eu enxerguei foi o quê? Bom, vou criar uma ONG. Bom, em 2012 eu criei a ONG Bandeiras Brancas. A ONG Bandeiras Brancas ela faz diversos projetos relacionados à paz, principalmente criativamente e de comunicação. Já tivemos destaque em diversas mídias, como The New York Times, Jornal The Mirror, ou jornais nacionais grandes aqui no Brasil. Foram 10 anos de esforço, 10 anos de projeto, fazendo projeto na rua, 10 anos fazendo tudo andar, trabalhando com muitas pessoas para poder fazer o máximo disso, para poder fazer dar certo. Ou seja, isso foi um negócio que a gente foi meio que plantando. Eu inconscientemente estava fazendo muito por amor, porque eu gostava. Mas ao longo do tempo também, ele ajudou a me acarretar mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, chegando 2 projetos nossos no Festival de Cannes. Ou seja, todos os projetos que eu queria ter liberdade para poder fazer, eu acabei conseguindo fazer, conseguindo transformar, criar e amplificar isso de uma forma mais rápida. Acabamos recebendo diversas premiações no mundo inteiro, viramos referência em diversos lugares, mas isso também me deu todo o suporte e o background para eu, ao invés de montar a agência aos 40 anos, conseguir montar a agência aos 30 anos. Logicamente, quando eu abri a agência, eu já abri a agência com cliente. Por quê? Porque eu já tinha diversos projetos e portfólios. Não é eticamente eu usar projetos enquanto eu trabalhava em outras empresas. Então, eu ia começar do zero. Só que toda essa plantação de 10 anos para trás, até poder chegar a montar a agência, foram esses projetos que, quando eu falei, vou abrir a agência, eu já tinha portfólio e já consegui realizar um dos meus sonhos. Ou seja, nesse caso, eu fui muito plantando as oportunidades, fui plantando, para conseguir depois agarrar ela um pouco mais para frente. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é o quê? Que às vezes tem projetos que a gente tem que se virar nos 30, mas tem projetos também que a gente tem que ir plantando com mais tempo. Muitas das vezes a gente tem que percorrer um caminho. Se a gente for subir uma escada, não tem como cortar fila, não tem como cortar caminho. A gente tem que subir a escada para poder chegar lá. E muitas vezes a gente não tem suporte, só depende de nós. A gente precisa percorrer isso. Porque muitas vezes a oportunidade não vem pronta. Ou quando chega pronta, por exemplo, da ONU, a gente precisa correr atrás e agarrar essa oportunidade. Então, se a oportunidade não vem pronta, como que a gente faz? A gente cria-se a oportunidade. Enfim, a gente precisa criar nossas próprias oportunidades, a gente precisa ir plantando e plantando. E uma coisa que eu não fiz intencionalmente, que foi criar os projetos que eu tinha sonho, tanto de comunicação para poder cada vez mais ir fazendo, foi o que me deu inconscientemente um projeto para eu poder realizar um outro sonho. Então, quando eu falo de oportunidade, a gente tem que criar a oportunidade. E quando a gente cria a oportunidade também, quanto mais coisas a gente faz, quanto mais coisas a gente executa, muitas outras aparecem. Elas vão se multiplicando. E uma dessas oportunidades que foram se multiplicando já está aqui hoje, conversando e compartilhando uma história com vocês aqui no TED, que eu fico muito feliz. E essa foi uma oportunidade que se criou por conta da minha história para trás. Se eu não tivesse toda essa história para trás, muito provavelmente seria um pouco mais difícil eu conseguir realizar o sonho de estar aqui conversando com vocês também. Quando eu falei para vocês do navio no começo, eu quero que vocês entendam que cada oportunidade tem que ser a bússola
Cada oportunidade tem que ser os ventos que sopram o navio de vocês para o porto. Vocês têm que começar a enxergar isso, vocês têm que começar a agarrar essas oportunidades, vocês têm que começar a buscar essas oportunidades para que vocês, de fato, consigam realizar seus sonhos. Muitas coisas dependem exclusivamente só de vocês. Vocês precisam contar com outras pessoas também para poder crescer e amplificar cada vez mais, mas tem um grande peso a parte de vocês. O que eu quero deixar de questionamento aqui para vocês é o seguinte. Qual que é a oportunidade que está invisível para vocês hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Temos hoje, amanhã e depois. Como o nome da palestra diz, hoje, amanhã talvez, não sei. O que vocês conseguem olhar para trás e tentar enxergar isso o quanto antes, essa oportunidade, um fato que aconteceu. Façam esse exercício. Também tentem enxergar onde vocês querem chegar e quanto que essa oportunidade depende do esforço de vocês. Quanto tempo e esforço depende para vocês alcançarem os sonhos que vocês querem e gerar essas oportunidades. E também a última questão que fica é, o que você precisa fazer agora para colher depois, para colher 10 anos depois? Qual que é o caminho que você tem que trilhar? Muitas vezes ele não é um caminho direto, é um caminho indireto, mas qual que é o caminho que você precisa trilhar para você poder colher essas oportunidades depois? Obrigado.